Olá, graça e paz. E aí, dormiu bem? Nesse tempinho assim tá bom para dormir, né? Nós vamos falar sobre uma pessoa que dormiu e fez do seu sono muito mais do que um descanso para o corpo, mas também um descanso para a alma. Estou me referindo ao apóstolo Paulo. E o texto que nós vamos ler está registrado em Atos capítulo 27, do versículo 21 até o versículo 27, que diz assim, ó: Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora eu vos aconselho a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Importa, é necessário que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Até o 26 aqui é a nossa leitura, eu anotei errado ali. Mas enfim, o que acontece nesse texto aqui? Esse texto é o texto onde Paulo está sendo levado, preso, para Roma, onde ele passaria o resto dos seus dias, né? Paulo foi levado, então, preso para Roma e foi numa embarcação. Ele havia dito antes que era melhor não ir. Paulo estava acostumado com viagens de navio. Ele tinha feito várias viagens missionárias. Ele estava acostumado com o mar. É claro que também o capitão daquela embarcação também estava acostumado. Mas só que Paulo tinha um elemento a mais que aquele capitão não tinha. Ele tinha um elemento da revelação divina. Ele tinha um elemento da intuição. Então, antes que fossem, Paulo falou: olha, eu acho que é melhor a gente não ir desse jeito. Mas aí insistiram e foram. E nesse navio tinha 276 pessoas. 276 pessoas. Prisioneiros, né? E estavam todo mundo indo. E ali, claro, prisioneiros, soldados, uma série de pessoas, um número grande de pessoas estava ali para cuidar para cuidar que essa viagem chegasse bem até na Itália. Então Paulo estava indo. No terceiro dia de viagem já começou uma tempestade no mar. Uma tempestade no mar, já ficaram perdidos, já não sabiam onde estavam, se livraram um pouco das bagagens para ver se o navio ficava mais leve e não afundava. Não dava para navegar contra o vento e ficaram numa situação desesperadora, perdidos no meio do mar. Então pararam de comer, o pessoal já não dormia. Lucas, que é o escritor desse texto, vai dizer assim: já nos afastou da gente toda a expectativa de sobrevivência. Então, estar acordado ali para eles era um pesadelo. Era um pesadelo ficar acordado. E é interessante que ao longo desse texto a gente vê que Paulo dormia tranquilo. E nesse momento aqui especificamente, que é esse recorte que a gente fez aqui do 21 ao 26, Paulo tenta acalmar todo mundo. Ele se coloca de pé e fala: gente, Paulo falando para 275 pessoas, gente, fiquem calmos, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me trouxe uma revelação nessa noite. Me deu uma presença de um anjo, me visitou essa noite. E na visitação que ele fez, ele falou que ninguém vai se perder e a gente vai chegar numa ilha. Vai estar tudo certo. E a situação foi piorando, isso foi a terceira noite, foi piorando. Quando chegou na 14ª noite, já tudo escuro, a Bíblia diz que eles não viam nem estrelas, nem estava tudo escuro, não tinha estrela para ver, não tinha lua, porque muitas vezes com a estrela ou com a lua já te dava para ver um pouco do mar, né? Para onde estava indo, se tinha alguma terra à vista, mas não tinha nada, não dava para ver nada durante a noite. Tudo completamente escuro, uma tempestade terrível. E na 14ª noite, um naufrágio aconteceu. O navio bateu, quebrou, estilhaçou tudo, pedaço para todo lado, considerando que era tudo de madeira, quebrasse pedaço para todo lado e piorou a situação. E a Bíblia diz que eles agarraram em pedaços de madeira, chegaram numa ilha chamada Malta, né? Como Paulo havia dito, como o Senhor havia revelado para Paulo, né? Então, Paulo tinha um elemento ali diferente deles. Paulo tinha a comunhão com Deus. A espiritualidade do Paulo fazia Paulo enxergar um pouco mais longe. A vida espiritual que Paulo desenvolveu para ele, fazia com que ele intuísse, percebesse, recebesse e se comunicasse com Deus.
E isso fazia com que os pesadelos do dia a dia se dissipassem. Isso fazia com que Paulo pudesse colocar a cabeça no travesseiro, mesmo em meio às tempestades, e dormir tranquilo. Muitas vezes a gente não consegue dormir tranquilo porque a gente não consegue fazer essa dinâmica da espiritualidade, né? Da dinâmica da oração, né? E espiritualidade não é só oração, espiritualidade é olhar para Deus, espiritualidade é olhar para dentro, né? Espiritualidade é permitir que as revelações e a presença do Espírito Santo me façam enxergar um pouco mais, né? Me faça perceber um pouco mais, me faça perceber, inclusive, que Deus está por trás de todas as coisas, né? Conduzindo todas as coisas. Muitas vezes Deus vai usar sonhos para falar ao seu coração, né? O homem ocidental, nosso caso aqui, né? Nós somos muito racionais e muitas vezes a racionalidade ela mata um pouco dessa espiritualidade. A racionalidade muitas vezes acaba diminuindo o potencial da intuição. Você aí, certamente a sua avó já fez muitas orações contigo, muitas vezes a sua avó já falou muito contigo assim, não vai para essa rua não, porque eu tô com um mau pressentimento. E aí você não ia e alguma coisa acontecia ali. Não é isso? Quantas vezes você mesmo já pode ter pensado assim, nossa, eu senti uma vontade de não fazer isso, ou então senti uma vontade de fazer isso, e você viu que não era coincidência, era alguma indicação que está para além da razão. Né? Então aqui, racionalmente falando, e quem está escrevendo o texto é Lucas, que era um médico, ele falou assim, não tinha, humanamente falando, nenhuma possibilidade de nos salvarmos. Todos iríamos morrer. Pela tempestade que nós enfrentamos naquele barco, e Lucas estava lá, pela tempestade, não tinha condições nenhuma. Só que Lucas não tinha o elemento que Paulo tinha. E Paulo, à noite, teve uma revelação de um anjo que falou com ele. E não foi a primeira vez. Em vários textos, por exemplo, Atos 16, 9, Paulo estava com a intenção de fazer 2 viagens e o Espírito Santo impediu. Ele falou assim, vou por aqui. O Espírito Santo falou, não. Ele falou, vou por aqui. O Espírito Santo falou, não. Aí à noite ele dormiu e ele teve uma revelação à noite de um rapaz que falou assim, passa na Macedônia, ajuda a gente. Aí Paulo então acordou cedo, entendendo que aquilo era um direcionamento de Deus, foi a Macedônia e lá a obra de Deus se realizou. Era ali que Deus queria que ele falasse, era ali que Deus queria que ele fizesse. Então muitas vezes, por não estarmos abertos ao que Deus quer fazer, a gente muitas vezes perde essa oportunidade de recebermos essa informação extra, né? Essa intuição, essa revelação, essa presença do Espírito Santo que nos conduz. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem tudo que vem à nossa mente é uma revelação divina. Nem todo sonho que a gente tem à noite é uma revelação divina. Mas Deus é capaz e é suficientemente bom e suficientemente tranquilo para não nos deixar confusos. Ele é capaz de nos deixar bem claro para a gente quando uma coisa vem dele e quando não vem. A gente só não pode negligenciar quando vem. Entende? A mulher de Pilatos mandou um recado para ele. Quando Pilatos estava julgando Jesus, a mulher dele mandou um recado para ele. Você já leu isso lá no texto? Onde a mulher do Pilatos mandou um bilhetinho para ele e falou assim, cuidado com esse moço que eu sonhei, eu sofri horrores na madrugada por causa desse moço. Tive sonhos horríveis, pesadelos horríveis relacionados a esse moço, acerca de Jesus. Então, teve um momento, por exemplo, o faraó queria tomar a Sara como esposa. E à noite Deus deu um sonho para ele e revelou para ele que Sara era irmã de Abraão. E aí ele chega para Abraão e fala, ela é sua irmã? Você não me falou nada? Ela é minha irmã e também é minha esposa. Né? Irmã no contexto de primo, né? Naquele contexto ali, muitas vezes a palavra para irmão e para primo era a mesma. Então Sara e Abraão, eles eram meio irmãos mesmo, de verdade, eram meio irmãos. Parece que ela era filha do pai dele, mas não filha da mãe, alguma coisa assim. Eles eram meio irmãos e eram casados também. E o faraó recebeu uma revelação de Deus, que Deus falou com o faraó assim, não toque nela porque ela é profetisa. Não toca nela. E então o faraó tomou susto e saiu de perto. Então a Bíblia está cheia disso, né? A Bíblia está cheia dessas intercorrências, essas intervenções divinas que passam para além da razão e que muitas vezes a gente quebra a cara porque acontece conosco, mas nós somos racionais demais, humanos demais, para deixar isso entrar na nossa vivência cristã, né? Mas são mecanismos espirituais que Deus nos concede para que a gente possa ter uma vida abençoada. Olha só, dormir tem que ser mais do que uma experiência de deitar na cama, tem que ser a experiência do descanso. Né? E aqui Paulo nos dá esse exemplo. Né? Em meio a toda a tribulação daquela embarcação, Paulo deitou e dormiu.
Em meio a toda a tribulação da embarcação dos discípulos de Jesus, Jesus deitou e dormiu. Lembra o texto que fala lá de Jesus parando a tempestade? Então, descansar em Deus significa você permitir que a sua alma descanse. Deixe o dia no dia. Agora é hora de dormir, então eu vou dormir. Além de desligar as luzes e o celular, desliga também a sua mente, né? Desliga também a sua mente das aflições do dia, para que você durma bem. O salmista, no Salmo 3, versículo 5, fala assim, ó, me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor cuidou de mim. E nesse contexto do Salmo, ele já começa falando, no versículo 1 do Salmo 3, ele fala assim, Senhor, tem se multiplicado os meus adversários. Estão fazendo armadilhas para mim, estão armando coisas para mim. Então ele se sente completamente cercado e completamente ameaçado pelos seus adversários. Mas no versículo 5 ele fala assim, ó, entretanto, deitei, dormi, descansei, porque o Senhor está cuidando de mim. Então é muito mais do que um descanso do corpo, tem que ser um descanso para a alma, né? Porque nos renova as nossas forças, renova as nossas perspectivas de vida, nos ajuda a enxergar um pouco melhor as coisas, na verdade. Quantas vezes você dorme preocupado com uma coisa, você está muito preocupado, deita e dorme. No dia seguinte a solução está assim, ó, brotando. Brota assim do nada, né? É Deus colocando no seu coração, a sua mente trabalhando nesse processo, né? Quando a gente deixa ela trabalhar, quando a gente deixa o subconsciente trabalhar, ele trabalha mesmo, né? Então deixa o dia no dia, faz uma oração no final da noite, né? A gente às vezes vai dormir de qualquer jeito. Não, deita, faz uma oração, fala com Deus, Senhor, me ajuda a ter uma boa noite de sono. A oração da Helena todo dia é o seguinte, Papai do céu, muito obrigado por esse dia, que foi muito maravilhoso. Ajuda que nós tenhamos uma boa noite, não tenhamos pesadelo, em nome de Jesus, amém. É isso. Faz essa oração, a oração da Helena, né? Vai te ajudar a ter uma boa noite de descanso na presença de Deus, apesar das lutas que você tem enfrentado. Paulo estava enfrentando um naufrágio. O que aconteceu? Deus salvou todas aquelas 276 pessoas. Paulo foi o que sofreu menos deles todos, né? Todos eles sofrendo, amargurados, achando que acabou a nossa esperança, mas Paulo estava tranquilo. A Bíblia diz que teve um dia já quase no final, já estava bem... bastante dias já, Paulo pegou o pão de manhã, partiu, deu graças, fez uma ceia, né? Pegou o pão, partiu, deu graças, comeu, tomou café da manhã, lavou o rosto, ficou em paz, todo mundo desesperado. De onde vem a paz desse cidadão? Essa paz vem do fato dele dobrar o joelho diante de Deus e pedir a Deus realmente que acalmasse o seu coração. É o Deus a quem pertencemos, o Deus a quem pertencemos, que cuida, que renova, que nos coloca acima das tempestades. Como a Bíblia diz, um alto refúgio, né? O alto refúgio é o símbolo de um lugar onde as feras do deserto não conseguem chegar. Alto refúgio é o lugar onde as águias fazem seus ninhos. Então as cobras não conseguem chegar lá porque é no penhasco, outros tipos de bicho não conseguem chegar lá porque é muito alto. Esse é o alto refúgio que Deus quer me colocar e quer colocar você também, né? Então, que nós possamos aprender com Paulo, né? Aprender com Paulo a descansar apesar das tribulações, né? Às vezes a gente sofre muito porque a gente não percebe a visitação de Deus, né? E a gente não percebe a visitação de Deus porque a gente não está atento a ela, né? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma terça-feira abençoada na presença de Deus, percebendo tudo que Deus está fazendo acontecer ao seu redor, porque é tudo concorrendo para o bem da sua própria vida, da sua própria existência. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e nos conceda um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todo mundo que está aí, a Renata, meu sogro, todo mundo que entrou aí já, tá? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.